bate-papo, restrito ao tempo que temos, né, é para falar um pouquinho a respeito de Confúcio. É evidente que não dá em 50 minutos, senão para falarmos de alguns traços principais da sua filosofia. Confúcio, inclusive, é algo que está começando, não, já há alguns anos vem emergindo aí, entrando em moda, digamos assim. Se é que um filósofo que viveu 551 a.C. pode-se dizer que entrou em moda. Mas, de fato, nós temos uma mecânica no mundo atual que é, quando um povo emerge economicamente, tudo que diz respeito a ele também sobe junto, né? Então, hoje se tornou moda falar de Confúcio, e, aliás, até mesmo aqueles joguinhos de fazer comparações entre o pensamento dos filósofos e a administração de empresas, mil coisas desse tipo têm sido feitas, porque realmente a China tem chamado muita atenção e trazido junto os seus valores. Mas nós podemos dizer que hoje a China é muito pouco confucionista. Talvez agora isso esteja realmente, uma vez que ela quer conquistar uma imagem junto ao público externo, o Confúcio se torna um ótimo embaixador disso. Mas até muito pouco tempo atrás, coisa de 10, 15 anos atrás, Confúcio era muito pouco ensinado nas escolas dentro do regime político que a China vive hoje. E agora isso começa a voltar novamente, né? Então o nosso abordado de hoje, que é Confúcio, é um personagem que tem um impacto muito grande no Ocidente. Vocês vão ver, ele é trazido curiosamente para o Ocidente pelos jesuítas, aproximadamente no século XVII, vamos falar sobre isso, que os próprios jesuítas reconhecem que naquilo que eles tinham visto a respeito da obra de Confúcio, a respeito das suas ideias, ele estava muito mais para uma filosofia moral do que para a religião. Portanto, não competia em nada com o cristianismo vigente naquela época, vigente até hoje no Ocidente. Então, eles trazem a filosofia de Confúcio para o Ocidente sem grandes problemas. E ele tem realmente essa característica. Confúcio não é muito dado a metafísicas, muito pelo contrário, ele se recusa a falar sobre isso. Você não vai ver Confúcio falando de vida após a morte, de existência de alma, ele fala sobre a vida. E sempre que ele pergunta, ele vem com a mesma resposta. Entenda primeiro da vida para depois se propor a entender da morte. Entenda primeiro dos homens para depois se propor a entender dos deuses. Então ele acreditava que o homem tem um foco, que é o campo de ação onde ele está agora, e tem que procurar vivê-lo da melhor maneira possível. E os seus conceitos são belíssimos, e vamos ver se a gente consegue entender um pouco, inclusive quebrar certos estigmas que se criou na mentalidade ocidental, de rigidez, por exemplo, de inflexibilidade. E nós vamos ver que uma coisa que ele definitivamente não era rígido, dogmático, inflexível. Muito pelo contrário. Tinha um grande amor à inteligência e à flexibilidade nos seus discípulos, valorizava muito esse atributo. Então, muito rapidamente, porque não temos como nos alongarmos muito a isso, né? Sabemos que ele vive numa época política muito conturbada e que anda pela China da época, vários reinos, vários estados tentando difundir a sua ideia, até mesmo atentado contra a sua vida ele sofreu, tentaram matar Confúcio. É uma época muito curiosa que ele diz, bom, aquilo que eu sou ninguém poderia tirar de mim. O que eu sou vem dos decretos do céu e nada que é da terra poderia tirar de mim. Mas ele e os seus discípulos sofrem tentativas de morte. Seu pensamento era considerado subversivo, sendo que o seu pensamento era exclusivamente filosofia moral. Não estava conectado a nenhuma teologia, nada. Mas numa China com vários estados muito corrompidos, virtude é subversivo. Que, aliás, é um princípio atemporal, né? Sempre que vivemos épocas muito corrompidas, a virtude é subversão. E ele vive isso muito intensamente. Bom, continuando, disse que a sua origem era nobre, mas ele mesmo passou por grandes dificuldades, ele narra isso. Na infância, na juventude, viveu uma vida muito modesta. Parece que a sua família teve que fugir de um outro reinado, e ele nasce em Lu, aproximadamente em 551 a.C., e nesse reinado ele já vive uma existência muito modesta. É muito importante que vocês levem em consideração, existe uma biografia de Confúcio, de Tse Matsien, mas isso é escrito quase 4 séculos depois da sua morte. E Confúcio já era uma personalidade, assim, considerada um ícone dentro da China da época. Então, já havia uma tendência a fantasiar. A maior parte daquilo que se tem da biografia de Confúcio é mais fantasia do que fundamentado em fatos reais. De fato, não se sabe quase nada. Quase nada. A história de que ele era o 11º irmão, de que sua mãe tinha 15 anos quando se casou, tudo isso são suposições de Tse Matsien. O que se sabe é que ele mesmo diz, o que Mêncio diz pouco depois, que ele teve uma infância e uma juventude modesta. Isso é certo. Né? E que não foi, digamos assim, uma existência fácil.
Nenhum momento da sua existência ele contou com grandes facilidades materiais, nem mesmo de ser muito bem entendido pelas pessoas. Bom, diz que com 17 anos, isso ele pequeno, é uma coisa que ele mesmo diz, que gostava muito de estar na companhia daqueles homens que tinham alguma idade ou alguma sabedoria, ou de preferência os dois, que tinham alguma coisa para lhe ensinar. Como é bonito, gente, quando Confúcio diz que o maior distintivo da sua vida é uma vontade férrea de aprender. Era um amante do aprendizado e considerava que enquanto houvesse vida, ele estaria aprendendo. Muito, muito bonito quando ele fala isso. Olha, nada me distingue mais do que isso. E parece que ele já era assim desde garoto. Quase que um pré-adolescente, e procurava a companhia daqueles que tivessem alguma coisa para lhe ensinar. De tal forma que quando ele chega a 17 anos, ele já é contratado pelo príncipe de Lu, já começa a desempenhar um serviço como funcionário público. Aos 20 já era considerado um intelectual, entre aspas, né? Esse conceito não existia como existe hoje. Um intelecto desvencilhado da vida, só teórico, não existia. Mas ele já era considerado uma pessoa de uma cultura fora do comum com 20 anos de idade. Ele tinha todos os traços da genialidade desde muito cedo. Isso aqui é uma coisa que se fala muito, mas também faz muito parte de um imaginário. Ninguém sabe dizer se isso foi real. Confúcio encontrou com Lao Tse algum dia? Tse-ma Tsien diz que sim. Mas não existe nenhum testemunho contemporâneo que confirme isso. Ele conta a história e fala até do diálogo. Fica difícil da gente saber de onde ele pode ter tirado uma informação tão precisa. Seria muito curioso se tivesse acontecido, porque são dois grandes homens. Do ponto de vista da história, seria qualquer coisa de sensacional. É como você imaginar no Ocidente, sei lá, um Jesus encontrando com Maomé. Para a China equivale a isso, que são dois fundadores de religiões, são dois seres de uma grandeza tremenda e muito importantes na história da humanidade. E segundo se diz, segundo Tse-ma Tsien conta, ele teria ido às margens do Rio Amarelo para encontrar Lao Tse. E Lao Tse, para quem já leu Tao Te Ching, que é uma das minhas paixões, amo esse livro, Lao Tse ele era tremendamente abstrato. Ele trabalha com a ideia de que você não deve perder tempo com as coisas que passam, com as coisas que são, digamos assim, intranscendentes, para as coisas que não são espirituais. Porque tudo isso se dissipa, tudo isso é pó, e como diz a tradição cristã, voltará ao pó. Ou seja, não vale a pena o homem perder tempo com nada que é material. E Confúcio é o contrário, porque ele não preocupa se isso é pó ou não é pó. Ele preocupa com uma coisa, nós estamos aqui agora e temos que procurar fazer bem feito o que estamos fazendo agora. O que vem depois a gente vê depois. E segundo esse historiador, que é Tse-ma Tsien, Confúcio teria voltado dizendo algo parecido com o fato de ter encontrado um homem que voava tão alto que lembrava uma ave de voo potente e que ele preferia andar pela terra. Que é mais ou menos, eles não têm nenhuma contradição, mas quando você lê os dois você vê isso. Ele nunca tira os pés da terra, Confúcio. Ele fala de uma filosofia moral, prática e vivencial, alcançável por qualquer ser humano que se dispõe a isso agora. Enquanto que Lao Tse não era bem isso. Lao Tse estava falando de um homem que esgotou a realidade material e que busca algo mais. Contemporâneos. Ou seja, impossível não é, mas comprovado também não. Tá? Que seria qualquer coisa de espetacular um encontro como esse. Mas não existe comprovação. Bom, então a lição central do confucionismo é basicamente essa, de que o homem espiritual não tem que levar uma vida ascética, pois a união com o superior pode ser alcançada e mantida no meio da vida terrena, uma vez que os obstáculos a essa união não estão fora, mas dentro de nós. Ou seja, você não precisa se isolar, você não precisa de uma condição especial para encontrar um nível elevado de consciência, para encontrar a sua natureza humana. Porque os obstáculos para isso não estão fora de você, estão dentro. Esteja você no alto de uma montanha, às margens de um rio isolado, num deserto, você vai lutar contra os mesmos fatores. Simplesmente menos projetados fora, mas dentro. Mas os mesmos fatores que você tem que vencer para se tornar um cavalheiro, um ser humano perfeito, aquilo que ele chama de homem ju, você vai encontrar, esteja você onde estiver. Aonde você for, levará consigo os obstáculos que estão dentro de você. Então ele não pregava o ascetismo, ele falava da vida do homem dentro do Estado e comprometido com o Estado. Uma das coisas fortes da preocupação de Confúcio era a fraternidade, a vida em sociedade. Bom, ele é famoso por fazer uma escola que lembra, para efeitos de Oriente,
muito a academia de Platão. Depois de ele andar pelo mundo afora, ele volta para o estado de Lu e funda uma escola com alguns discípulos escolhidos. Bom, a educação, se ainda é restritiva até hoje, nos nossos tempos, naquela época muito mais. Muito poucas pessoas tinham acesso à educação. E o critério, evidentemente, era econômico. Parentes de príncipes, autoridades dentro do Estado. E Confúcio seleciona os seus discípulos para um critério absolutamente diferente, que são aqueles que já têm algum nível de inteligência, imaginação e certo nível moral básico, que é muito parecido com o que Platão fazia na academia. Ele gera um grupo seleto de discípulos e passa os seus ensinamentos. Ele mesmo, vocês sabem, que não escreve nada. E que tudo que foi recolhido e depois se transformou nos Analetos, que é o livro que mais propriamente se considera como autêntico, porque há 2 outros livros que são atribuídos a ele, mas que a autoria é discutível. Tá? Os Analetos são tudo compilação de discípulos dele. Ele mesmo não escreve nada. Tá? Ele chegou a uma época, antes de começar as suas viagens, isso também ninguém sabe dizer até que ponto é folclore, ele chegou a ter um cargo muito importante dentro do estado de Lu. Era o equivalente a um ministro da Justiça. Ele era chefe dos poderes de polícia. E diz que era extremamente justo, como não poderia deixar de ser, né? Mas aí diz que o estado vizinho, que era inimigo de Lu, presenteou o príncipe de Lu com um conjunto de várias dançarinas belíssimas e corrompeu o príncipe. E o príncipe deixou de ouvi-lo e deixou de dar prioridade à vida pública. E ele, muito desgostoso com isso, se retirou do reino. Tá? Diz o Mêncio que ele teria se retirado por outra causa, que ele teria se retirado porque ele não foi lembrado nos sacrifícios que se devia ao Estado, ele era tremendamente atento aos ritos, seja lá por que for, alguma coisa aconteceu. Que ele desanimou, pegou seus discípulos e saiu andando pelo mundo e passando seus ensinamentos. Essa história das dançarinas também um pouquinho folclórica, né? Não se pode dizer se aconteceu ou não. Ele andava, então, pelos reinos, tentando encontrar príncipes, governantes que quisessem ouvi-lo, porque uma das coisas que ele mais queria ensinar era como governar os homens, como fazer para conduzir bem os homens, mas também ensinava a qualquer pessoa que se dispusesse a ouvir. Isso também era uma coisa muito insólita, né? Porque isso quebrava toda uma ordem hierárquica naquele momento que o ensinamento, a educação era um objeto de luxo e não era dado a qualquer que quisesse ouvir. Tá? Então ele anda pelo mundo afora, como falei para vocês, ele sofre atentados, inclusive seus discípulos sofrem atentados. Seu discípulo mais querido, que é Ien, quase morre numa emboscada. Tá? E diz que sempre as pessoas que aprendiam com ele queriam que ele permanecesse. E ele costumava dizer isso. Eu estou em dívida indiscriminadamente com todos os homens, porque considero todos os que habitam a Terra como membros de uma mesma família em que eu tenho a missão sagrada de instrutor. Que ele tinha um sentido de que tinha vindo à Terra para humanizar as pessoas, tinha vindo ao mundo para humanizar as pessoas, e que devia isso a todas as pessoas que o quisessem ouvir. É muito bonita a maneira como ele se coloca, é muito bonita, muito prudente. Ele é um homem que alia várias virtudes difíceis. Ele é tremendamente inteligente, perspicaz, mas prudente. Ele considera, quando ele pergunta o que é a sabedoria, você sabe o que é a sabedoria? Conhecer em profundidade a alma do homem, para saber como lidar com ele e, se necessário, saber como conduzi-lo. Ele conhecia profundamente a alma dos homens. É uma coisa interessante que vocês vão ver que ele vive até uma idade avançada para o seu momento histórico. E ele vive exatamente porque tinha uma diplomacia, uma capacidade de lidar com as pessoas, de não dizer nunca mais do que as pessoas podiam ouvir, que era algo fora do comum. Toda uma estratégia política, toda uma diplomacia muito requintada. Já já nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Sua morte aconteceu quando ele tinha 73 anos, no estado de Lu. Ele morre no mesmo lugar onde ele nasceu. Hoje existe lá um túmulo que muito provavelmente deve ter sido construído muito depois da morte dele. Porque quando ele morre, evidentemente, ele não tinha esse reconhecimento todo que ele já teria 2 séculos depois. Mas existe lá, onde hoje é a região do estado de Lu, um túmulo construído e é um dos personagens mais importantes da história da China, com certeza. Se não, o mais importante. Eu acho que para competir com Confúcio, só Lao Tse mesmo. Só Lao Tse estaria à altura de ser considerado da mesma importância. Como eu falei para vocês, ele era um reformador e baseia a sua reforma nesses 2 conceitos, justiça e fraternidade. Confúcio ele é tão ousado que ele vai criar toda uma graduação do que seria o homem, o que é o destino do homem, onde você poderia chegar.
Em primeiro lugar estava o sábio, que ele dizia, sabe quem é sábio? Ninguém, nem eu, não conheço nenhum. Mas um dia algum ser humano vai chegar lá. Claro que ele era modesto, eu acredito que ele era sábio mesmo. Mas ele dizia, o sábio é um homem tão perfeito que é difícil de se encontrar. Depois você vai ver um homem completo. Depois, lá abaixo, você vai ver um cavalheiro, ou homem ju. Esse cavalheiro ou homem ju era o que ele propunha e dizia, isso é plausível, se dá para alcançar. E é para isso que eu quero educar vocês. E ele vai descrever todo o comportamento de um homem ju nas minúcias. Se vocês querem saber o que seria um homem perfeito para Confúcio, isso é muito ilustrativo, eu sempre recomendo isso para os meus discípulos. Porque quando você lê um sábio desse porte falando sobre o que seria um homem completo, você pode ousar e imaginar a si próprio chegando a isso algum dia. Porque um dos maiores poderes que o homem tem, gente, é a imaginação. Se você não se imagina, o inconsciente coletivo vai te imaginar e vai infiltrar essa imagem em você. E quando você menos perceber, você está caminhando para ela. Se você não ousa construir dentro de si próprio, por um ato de vontade, consciente, aonde você quer chegar e acredita nisso, pode ficar tranquilo que a sociedade vai impor um modelo. E você, sem que se dê conta, vai estar se imaginando como o herói da novela das 8. Um modelo vai entrar aí nas entrelinhas da tua desatenção. O homem escolhe o que ele quer ser ou vai ser escolhido. E é difícil você ver um sábio que fale tão descritivamente do que é um homem ideal como Confúcio, em todos os detalhes. Tá? O caminho tal e sua virtude, T. Olhem que bonitas essas frases. Não viveu em vão aquele que morre no dia em que descobriu o caminho. Descobriu o caminho hoje. Se eu morrer hoje, já valeu. Um dia em que eu vi o caminho, já justifica uma vida. Aplico meu coração no caminho, baseio-me na virtude, confio na benevolência para apoio e encontro entretenimento nas artes. Isso era realmente a vida dele. Era um grande apreciador de artes. Agora vamos tentar entender um pouco o que é essa história do caminho, do tal e do ter, que eram conceitos muito anteriores a ele. O próprio Lao Tse trabalha com esses mesmos conceitos no Tao Te Ching. Tá? O tal ou caminho é muito semelhante à ideia oriental do Dharma. Essa ideia ajuda bastante a gente. É uma lei que enlaça todos os seres e os leva em direção ao seu destino. Aliás, a Índia tem uma ideia que eu acho linda, que é a ideia do Sutratma, um fio. Eles dizem que passa por dentro de todos os seres do universo, como se os seres do universo fossem contas de um colar. E esse fio passa por dentro de todos eles e os leva em direção à unidade, em direção ao seu ideal, em direção ao destino que lhe é próprio. Tem uma passagem muito bonita de uma filósofa do século XIX, que é Helena Blavatsky, que ela fala algo que eu acho muito interessante, quando ela define a eternidade dinâmica, que lembra muito esse conceito de Confúcio. Que, aliás, ela cita constantemente Confúcio, fazia um grande estudo comparativo, né? Ela diz o seguinte, eternidade dinâmica é o seguinte, olha para o céu, olha para as estrelas, imagina a quantidade de vida que deve estar espalhada pelos confins do universo, enorme desse jeito. E ela diz, olha, eu não sei quais são as formas de vida que deve haver pelos 4 cantos do universo. Eu não sei que língua eles falam, eu não sei como eles se comunicam, que forma tem. Mas uma coisa eu sei, deve haver lá mensageiros transmitindo uma mensagem. Eu não sei com que palavras, mas eu sei o que eles dizem. Pelos 4 cantos do universo ecoa uma única mensagem, chamando todos os filhos de volta para a casa do Pai, chamando todos os seres de volta para a unidade. Eu não sei que língua falam, mas eu sei o que eles dizem. Há um chamado pelos 4 cantos do universo, chamando os homens de volta para o caminho, para o tal. Agora, como essa mensagem, esse Dharma, esse Sutratma, se manifesta no universo, é através do ter, que é a sua sombra, a sua virtude. Então, a maneira como se manifesta hoje é diferente, por exemplo, do que se manifestava no Egito. Porque os homens hoje têm uma outra psique, uma outra forma de ver o mundo, têm outras necessidades, têm outras debilidades também. Então, o ter, que é a sombra do tal no mundo, vai ter que se adaptar às possibilidades de compreensão da humanidade naquele momento. Então, é como se fosse o Dharma e a sua sombra no mundo. Uma ética atemporal e temporal, ou seja, a lei inexorável, que tem um destino único, leva os seres de volta à unidade, leva os filhos de volta para casa, e a sua sombra, que é o ter. Tá? E essa sombra do ter, quando se manifesta no mundo, vai gerar uma outra coisa que é um conceito que ele ama demais, que é o rito.
Rito para Confúcio, lembrem, Confúcio não é, embora tenha sido criada uma religião no nome dele, o interesse dele não era religioso. O interesse dele era uma ética prática, vivencial, que humanizasse as pessoas. O rito para ele era qualquer coisa que você fizesse tentando plasmar o caminho no mundo. Tentando fazer uma ponte entre céu e terra. Ou seja, toda a vida do homem era sagrada. Muito parecido com o conceito de religião, embora ele não fosse religioso. Religar e religio, reler, reunir dois mundos que estavam separados. Tá? Então nós vamos ver, essa é a maneira como ele fala do caminho, o tempo todo ele fala do caminho. Quando os seus discípulos recebem convites para participarem do Estado, porque vários deles eram muito sábios, e eles recebem convites para ocupar postos nos Estados, eles dizem, olha, nunca trabalhe para um Estado que não segue o caminho. Nunca se motive apenas por um ganho material ou por fama. Nunca profane a sua sabedoria trabalhando para alguém que não está a serviço do caminho. O homem justo trabalha para o caminho. E a vida inteira dele foi trabalhar para esse caminho. O céu e o decreto do céu. Muito, muito bonito esse conceito também. O céu Chen e o decreto do céu Chen Ming. Olha as frases que ele fala. O céu é o autor da virtude que há em mim. Quando tentam matá-lo, diz que ele fala essa frase, fulano não poderia me matar, porque mataria o que em mim? A virtude? O céu é o dono da virtude que há em mim. Quem poderia tentar contra o céu? Então, para ele, os decretos do céu são essa lei que é o Dharma reduzida a máximas morais. Por exemplo, o dever ser justo, o dever ser fraterno, o dever respeitar a sabedoria que se tem, o dever ser coerente com as palavras que se pronuncia, são decretos do céu, que os homens não poderiam discutir. E os desvios dos decretos do céu vai gerar as correções do céu. É mais ou menos como a ideia do Dharma e do Karma. Entendem? Ele vai dizer que às vezes coisas acontecem com os homens que não podem ser evitadas, porque são as correções, são as interferências do céu, quando num determinado momento os decretos do céu não são cumpridos. Então o tempo todo para ele o homem teria que aprender a falar a língua dos decretos do céu. E o homem que vive dessa maneira, que implanta no mundo os decretos do céu, é um homem que vive uma vida sagrada, vive o rito. E aí ele vai falar um pouco a respeito dessa questão. Essa frase que eu peguei para vocês faz parte de um trecho maior, que a gente vai ver no final, que é lindo. Ele falando sobre os momentos da vida dele. Ele diz que aos 50 anos entendeu os decretos do céu. Imaginem vocês, eu já passei de 50 anos e ainda não entendi nada dos decretos do céu. Com 50 anos ele diz, ele entendia as leis do universo. E à medida que a vida vai avançando, ele diz que com 70 não tinha que fazer mais nenhum esforço, porque o seu gosto nunca excedia os decretos do céu. Imagina, nem 1 milímetro, nem à esquerda nem à direita dos decretos do céu. Um homem que logra isso em vida. Tá? Mas desde jovem ele vai dizendo da sua procura. Seu grande amor ao aprendizado e a sua capacidade de aprender com tudo e com todos. Não perder oportunidades. Uma coisa interessante dentro da tradição escandinava, que se diz que Odin era o deus mais sábio que tinha, porque aprendia com todos. Por todos os lugares onde ele andava, ele fazia perguntas e aprendia com todos. Confúcio, ele tem esse mesmo princípio do outro lado do mundo, né? Aprendia com tudo e com todos, estava sempre em ânimo de aprendizado. E considerava o aprendizado uma função sagrada por excelência. Agora vocês vão ver que é interessante, porque não havia realmente essa noção do aprendizado sem ser aplicado à vida. Quando se falava em aprendizado, se falava em formação. Ninguém imaginava uma pessoa que soubesse um monte de coisas e fosse corrupto. Não havia essa noção. Ou sabia ou não sabia. Se sabia, vivia. Vocês percebem que esse distanciamento dessas duas coisas foi um conceito um pouco, digamos assim, moderno, contemporâneo, que foi acontecendo ao longo da história. Um conhecimento que não se entende profundamente nem se usa. Isso seria meio incompreensível para uma filosofia dessa época. Para quê? Tanto trabalho para ter o conhecimento e depois não usá-lo? É como se você tivesse um trabalho enorme para reunir dinheiro para comprar uma casa e nunca pisasse lá dentro. Não usufruísse dela para nada. Seria exótico e estranho. Veja que interessante isso, como é bonito essa parte quando ele fala dos ritos. Rito, então, é aquele momento onde você aplica os decretos do céu à tua vida. Aquele momento onde você anda pelo caminho. Eu comentava com vocês que na tradição grega eles diziam que o homem ou banaliza ou sacraliza a vida. Quando ele sacraliza a vida, é como se ele estivesse acima do tempo. Ele roubou momentos de Cronos para Zeus. Roubou momentos do tempo para a eternidade. É muito parecido com a ideia de Confúcio aqui. Ele vai dizer que o homem
que vive o rito torna a sua vida perfeita e que não existe nenhum momento que não pudesse ser ritualizado. E nisso ele lembra o conceito de moral kantiano, né? Que Kant diz que algo que não pode ser sacralizado é sinal de que você não deveria estar vivendo. Entende isso? Se você não pode fazer alguma coisa, esse ato que eu estou fazendo, em nome de algo que é sagrado para mim, se isso não serviria como uma oferenda, é sinal de que você não deveria estar fazendo aquilo. Que a vida do homem, tudo aquilo que é necessário, é inteiramente sacralizável. Que é o que ele vai falar, vejam só. Voltar-se à observância dos ritos, sobrepondo-se ao indivíduo, constitui a benevolência. Pense numa virtude que é importante para Confúcio, é a benevolência. A benevolência é sempre uma disposição positiva em direção ao outro. Mas a benevolência junto com a inteligência, porque senão ele diz que a benevolência sem inteligência vira tolice. A benevolência associada à inteligência faz com que o homem seja benéfico a toda a vida à sua volta. Então, voltar-se à observância dos ritos, sobrepondo-se ao indivíduo, constitui a benevolência, ou seja, sobrepondo-se ao teu egoísmo, ao teu pensamento apenas em si próprio. Não olhe a menos que esteja de acordo com os ritos. Não escute a menos que esteja de acordo com os ritos. Não fale a menos que esteja de acordo com os ritos. Ou seja, nem uma palavra, nem a esquerda nem a direita. Eu gosto dessa passagem, que não é uma passagem que tenha nada a ver com Confúcio, isso vem da tradição indiana, Ramayana, que um personagem um dia chega diante de Brahma, conquista o direito de fazer um pedido e pede que a sua vontade nunca esteja nem um passo, nem à esquerda nem à direita do Dharma, que é a linguagem indiana, né? É o que Confúcio diz, nunca, nem um ponto à esquerda nem à direita dos ritos esteja a tua vida. Nem o que você vê, nem o que você pensa, nem o que você sente, nem o que você fala. Isso é a vida. Agora, vocês vão dizer, mas você falou que ele não era rígido? Como é que pode ser tão restritivo assim? Vocês vão ver que ele não é nada rígido. Que ele, inclusive, embora ele em nenhum momento se diga sábio, mas ele, no nível que tinha, ele se dá muitas vezes ao direito de criar um novo rito, mais adaptado ao momento histórico em que ele estava, e considerar que aquele rito já não era mais apropriado. E ele diz, se não há inteligência, não há possibilidade de viver os ritos, a rigidez. Ele reconstrói os ritos, de acordo com o bom senso, com o discernimento. Tá? E percebe isso como uma necessidade. Quando já não houver homens capazes de interpretar os decretos do céu, o céu e a terra deixarão de dialogar. Isso é Confúcio, isso é Analetos. Quase toda essa palestra eu estou tirando de Analetos, algumas pequenas passagens do livro de Mêncio. Tá? O rito li e a retidão. E vejam só que coisa interessante isso. Ele faz uma descrição, isso é uma coisa bem casual lá pelo meio, mas nada em Confúcio é casual, né? Tudo tem um sentido. Você fica pensando, para que ele está dizendo isso? Mas vejam como é inteligente. Os ritos prescrevem um boné cerimonial de linho. Hoje usamos seda preta no lugar. Isso é mais frugal e eu sigo a maioria. Os ritos prescrevem que a pessoa se prostre antes de subir os degraus do templo. Hoje faz-se após ter descido. Isso é casual. E contra a maioria, eu me prostro antes de subir. Entendem isso? Eu não uso o gorro de linho, o boné de linho. Por quê? Porque é muito mais frugal, muito mais simples, muito mais adequado usar o de seda. Então eu reinterpreto o rito e adapto a algo mais frugal, algo mais virtuoso. Ou seja, nisso eu sigo o que todo mundo faz. Agora, quando se trata de prostrar-se diante do sagrado antes ou depois da escadaria, não tem nenhum sentido as pessoas se prostrarem depois. Isso é casual, não obedece a uma lei da necessidade, não obedece à justiça, não obedece nada, então eu prefiro o rito. Ou seja, o meu discernimento reconstrói o rito. Imaginem vocês, um homem capaz de reconstruir essa ponte, ser um pontífice. Embora não seja em nenhum momento citada a ideia da religião, mas ele é capaz de reconstruir, e ele diz, os homens antigos, as dinastias do passado, reconstruíam um rito adequado ao seu momento. E é necessário que haja homens assim. Ou seja, naquilo que obedece a virtudes, eu reinterpreto o rito. Naquilo que não obedece a virtudes, eu conservo o rito. E assim vou adaptando a vida. E conservo o caminho do céu projetado na terra. Conservo o tal e o te. Os decretos do céu lidos por uma língua de hoje, por um homem de hoje. Comentava com vocês que uma coisa muito interessante quando a gente vai falar de justiça, vai falar de amor, e que é um símbolo, lembram? A gente pega os símbolos lá da Grécia, de Roma,
você vai ter que pegar Têmis, aquela com a balança na mão, ou vai ter que pegar Afrodite, porque a nossa é uma sociedade que não constrói os seus próprios símbolos. E também não constrói uma ética atemporal adaptada a uma linguagem atual. A gente tem uma ética legalista baseada em leis que tem muito mais a ver com o interesse de um momento do que propriamente com algo atemporal. Ele diz que isso sempre tem que existir. Homens que interpretem os decretos do céu para serem vividos pela terra. Pontífices. A sociedade que não tem pontífices não tem diálogo entre céu e terra. Agora vejam que interessante isso, ele falando dos seus discípulos. Várias passagens ele fala isso. Se eu mostro o canto de um quadrado a alguém e essa pessoa não consegue encontrar os outros 3, não mostro uma segunda vez. Ou seja, eu quero homens com senso, inteligentes, capazes de entender o rito e aplicá-lo, capazes de perceber os meandros do rito e não simplesmente aplicá-lo cegamente. Eu não quero fanáticos. Ele fala de um discípulo dele, Yen, que aliás é um discípulo que foi uma tragédia na sua vida porque morreu muito jovem, Yen, e ele diz que era o melhor dos seus discípulos. Ele diz, eu falo uma coisa e esse homem interpreta 100. Ele é capaz de aplicar em 100 situações das quais eu não falei. Você percebe que isso é a mentalidade simbólica? Platão diz que de uma situação que dá certo, você pode abstrair uma lei geral que você aplica em 100 outras situações e funciona também. Ele dizia, Yen, de uma coisa que eu lhe ensino, ele abstrai 100 que eu não falei. Ou seja, ele não queria rígidos, ele não queria fanáticos, ele queria homens capazes de encontrar as outras 3 pontas do quadrado. Homens capazes de entender os decretos do céu e aplicá-los ao dia de hoje. Que só isso já quebra muito da visão de rigidez de Confúcio no Ocidente. O cavalheiro ou o homem Ju. Aí ele vai começar a falar desse homem, que ele considera, ele não está falando do sábio, que está muito acima, mas esse homem ele considera que a humanidade teria que ter como meta, teria que buscar. E é o que ele ensina aos seus discípulos, serem cavalheiros, serem homens Ju. A primeira virtude que ele vai falar é a benevolência. Essa benevolência, como eu falei para vocês, que tem que estar associada ao discernimento, tem que estar associada à retidão, porque qualquer dessas virtudes que faltem vai desequilibrar o exercício da benevolência. Para ele, não impõe aos outros o que não deseja para si próprio. Vocês sabiam que essa frase é confucionista? E depois foi adaptada para o Ocidente, repetida 1001 vezes. Não impõe ao outro o que não deseja para si próprio. Tome-se a si mesmo como medida. Aquilo que não seria para você agradável, bom, que não te faria crescer, não impõe aos demais. Tá? Isso, o que você deseja com consciência elevada, evidentemente. O que eu desejo para mim quando a minha consciência está no seu ponto mais alto? Desejo crescer, desejo ser um homem nobre, desejo exatamente isso para os demais. Tá? Não deseja aos outros aquilo que não te faria crescer, aquilo que não te traria o bem, aquilo que não te tornaria nobre. O ideal de nobreza é constante no pensamento de Confúcio. A prática da benevolência depende inteiramente de si e não dos outros. Ou seja, você não precisa estar em nenhum lugar especial. Você pode estar numa China decadente, pode estar num deserto. A prática da benevolência não depende do que pensem de você. Que, aliás, ele não tinha nenhuma condição que fosse favorável. Ele não tinha dinheiro, ele não pertencia a nenhuma família nobre que estivesse no poder, ele não contava com o apoio de nenhum príncipe e ele dizia, jamais deixei de praticar a benevolência. Mas ele também falava, olha, é difícil encontrar um homem que seja capaz de praticar a benevolência por um dia inteiro. Imagine você, um dia inteiro sem nenhum egoísmo. É difícil encontrar um homem assim. Ele dizia que o seu discípulo Yen era capaz de fazer isso, por isso ele era raro. Difícil encontrar alguém que pratique por um dia inteiro a benevolência. A prática da benevolência começa na família e se estende à sociedade. Ser um bom filho faz um bom súdito. Ser um bom pai faz um bom governante. Ele dizia que o Estado é uma família estendida, onde para o príncipe toda a sociedade são seus filhos. E o mesmo amor filial do príncipe para com o povo deveria ser correspondido pelo mesmo amor paternal do povo para com o príncipe. E que isso não seria difícil. Ele diz, olha, o príncipe não tem que se preocupar muito em fazer que as pessoas o estimem ou o obedeçam. Basta preocupar-se em ter uma moral impecável. Que a moral impecável, mais cedo ou mais tarde, tocará o coração dos homens. Ele dizia, é impossível que o exemplo moral não amoleça a resistência dos homens. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Mas o Estado, para ele, era uma grande família. E se esse amor não existe num núcleo básico, não tem a partir de onde se expandir.
que um discípulo dele, tem muitas histórias muito bonitas, né? Um discípulo dele, naquela época, quando os pais morriam, havia um luto de 3 anos. E o seu discípulo queria acompanhá-lo pelas viagens ao mundo e não queria usar o luto. Ele chegou para ele e perguntou se ele poderia reduzir o luto para menos de 3 anos. Ele virou para o discípulo e disse: os seus pais chamaram menos de 3 anos? Não, então use o seu luto. Foi menos de 3 anos que eles dedicaram para amar você? Não, então use o seu luto. Ele trabalhava muito com a ideia da gratidão, do reconhecimento, do respeito. Chung, dar o melhor de si. Naquilo que fiz pelo bem-estar do outro, falhei em ser Chung? Isso é uma frase que se atribui a Yen. Todos os dias perguntar-se: eu dei o meu melhor? Eu fui até o extremo? Como diz um poeta nosso, Carlos Drummond de Andrade, ir até o seu coração, torcê-lo e extrair a gota sagrada, tirar o melhor das suas possibilidades. E ir dormir tranquilo, e dormir o sono dos justos. Eu dei o meu melhor. Naquilo que me correspondia hoje, eu dei o meu melhor em prol da humanidade, em prol do próximo. Eu fui benevolente no dia de hoje. Vocês vão ver que não é a única escola, viu? O próprio Pitágoras exigia isso dos seus discípulos, que fizessem um exame de consciência antes de dormir, aquilo que a gente conhece como diário. E que se perguntassem coisas e que se obrigassem a dar respostas, como uma forma de ter um ponto de encontro com a sua consciência e avaliação da sua vida. Isso era comum nessas escolas. Então, seus discípulos se perguntavam: naquilo que fiz pelo bem-estar do outro, falhei em ser Chung? Falhei em dar o meu melhor? Todos os dias. Ou seja, um padrão moral de não regatear com a vida. Sempre ser entrega. Seu nome ser entrega. Ir até o limite das suas possibilidades. E morrer quites com os céus e com a terra. De ter dado tudo o que trouxe, não ter guardado. Aliás, é Gibran que fala uma coisa muito bonita, que diz que nós não somos proprietários de nada, somos um posto de enriquecimento dos dons da vida. Vocês entendem isso? Um posto de enriquecimento dos dons da vida, a vida passa por nós, nós agregamos valor e mandamos para frente, não é nossa, nada nos pertence. Isso é a virtude da entrega. Muito bonita essa parte que eu falei para vocês, quando ele vai falar da educação e da formação. Ele vai falar a princípio ali de algumas virtudes, que é a sabedoria, a benevolência e a coragem. O homem sábio nunca fica indeciso. Não existem muitos caminhos, contanto que o homem seja homem. Se o homem realmente quer ser homem, o caminho é claro. Quando ele tem dúvidas e deseja ser outras coisas que não um ser humano, aí surgem muitas alternativas. Para aquele que quer humanizar-se, o caminho é sempre claro e um só. Entende? É como se você estivesse subindo para o alto de uma pirâmide. Tem muitos caminhos que levam ao topo? Não tem, tem um só. Você pode estar vindo de qualquer lado, a origem é muito diversificada, mas o fim é um só. Assim como o fim da evolução de todas as plantas, de todos os animais, de todos os minerais, toda a natureza progride em direção ao ideal. Para os minerais, uma organização atômica que lhes dê mais nobreza. Para os vegetais, disse que em direção a uma dicotiledônia, né? Para os animais, em direção a formas de vida mais inteligentes, com maior capacidade de sobrevivência e de procriação, segundo a própria teoria da evolução. E para os homens, seria em direção à a virtude humana. E não tem dúvida, se você quer ser humano, o caminho é um só, portanto o sábio não tem dúvida. O homem benevolente nunca fica aflito. A aflição é sempre regatear naquilo que você deveria ter dado. A angústia, a aflição, vem de você sentir que não deu tudo o que poderia ter dado, que não praticou a entrega, que teve reservas, que guardou algo para si próprio egoisticamente, que não fluiu, não deixou que a vida fluísse através de você. Um homem que entrega tudo, ele não sofre de ansiedade nem aflição. Esse é o benevolente. E o homem corajoso nunca tem medo. Agora ele falava muito, cuidado com o corajoso. Porque se o corajoso é apenas corajoso e não é também protocolar, não é também moral, não é também benevolente, ele pode virar um rebelde, pode virar um astuto, pode virar um rude. Tá? A coragem é necessária, porque o homem não cresce sem coragem. O crescimento é enfrentar o desconhecido, portanto exige coragem. O crescimento é um desafio em direção a um escuro, você não sabe o que tem por trás da cortina. Não se cresce sem uma boa dose de coragem, mas a coragem, se não é aliada à benevolência, se não é aliada à coerência, se não é aliada a uma série de valores, pode gerar um homem bruto, rude ou até egoísta. Ou seja, essas virtudes trabalham bem em conjunto, não isoladamente. Sabedoria. Inclusive citei essa frase para vocês, que é muito bonita. Conheça os homens,
promova os justos e coloque-os acima dos corrompidos. Isso é ser sábio. Lembrem daquela frase cristã: pelas vossas obras vos conhecerei. Você conhece um sábio assim. Ele conhece profundamente o coração dos homens, porque conhece o seu, e sempre que pode, coloca a sabedoria acima da ignorância, dentro e fora. E aí gera efeitos em que a sabedoria conduz a humanidade. Ele vai falar de antigos homens, de antigas dinastias que tinham sido sábios. Olhem quem eram seus ministros. Todos honestos, todos íntegros, todos coerentes, todos bons. O sábio coloca a bondade acima do egoísmo, a integridade acima da corrupção, dentro e, consequentemente, fora, sempre que ele pode interferir na história da humanidade. Ele vai dizer, um homem bom, necessariamente, se surge a oportunidade, ele deve se comprometer com a humanidade. Aí ele vai falar da liderança, dos líderes. Um homem bom, se surge aqueles que querem ouvi-lo, ele tem a obrigação moral de falar. Ele não pode se abster de compartilhar a sua bondade, o seu discernimento. Ou seja, se há um Estado que deseja um homem bom como governante, ele não pode se abster de aceitá-lo, a menos que haja alguma exigência moral e ele tenha que abrir mão dos seus princípios para assumir. Caso contrário, o fato de ter sabedoria o compromete com a humanidade. Que também é muito comum essa ideia, né, de que conhecimento gera compromisso. Vocês entendem isso? O verdadeiro conhecimento gera compromisso. A gente sempre exemplifica com aquela história do homem que sabe nadar. Se você sabe muito bem nadar, você não tem compromisso com uma pessoa que esteja se afogando? Agora, se você não sabe, não tem esse compromisso. Se você mergulhasse para salvá-la, morriam dois. Não é isso? O conhecimento sempre compromete, sempre gera vínculos. Estudo e formação, essa parte ele é muito rigoroso também. Talvez possa ser dito sobre mim que aprendo sem esmorecer e que ensino sem me cansar. Ele diz, nessas duas coisas sou incansável. Quanto de vida tivesse, me dedicaria a isso, a aprender e a ensinar. Isso me realiza. E essa outra parte que é muito bonita também. Em um vilarejo de 10 casas, ou seja, um povoadozinho de nada, sempre haverá aqueles que são meus iguais quanto a fazer o melhor que podem pelos outros e quanto a ser fiéis às próprias palavras. Mas dificilmente terão tanta vontade de aprender quanto eu tenho. Ou seja, qualquer meia dúzia de pessoas você vai encontrar um bondoso, e ele diz tanto quanto eu, exagero, né, claro. Mas uma pessoa que tem a vontade de aprender que eu tenho, dificilmente você vai achar. Então a minha bondade vai se potencializando, entende? A bondade, quando se associa a poder, ela vai podendo cada vez mais realizar o quê? O bem, promover o bem. E hoje é um problema sério, a gente tem preconceito contra a ideia de poder, nós achamos que o poder corrompe. O poder não corrompe, o homem já é corrompido e o poder só dá oportunidades dessa corrupção se manifestar. Lembrem daquela velha frase que eu sempre cito para você de Machado de Assis, né? Que ele diz que é errado o ditado que fala que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, o ladrão já nasce feito. O homem não querer poder é uma coisa estúpida, porque o arquétipo de Deus é poder. Vocês imaginam um Deus débil? Poder é poder ser, é poder fazer, é poder ajudar, é poder realizar, é poder construir. Então, quando você procurar homens bondosos, verifique se eles também procuram potencializar a sua bondade através do conhecimento. Porque a bondade, né, aliada à ignorância não pode grandes coisas. Aliás, qualquer coisa aliada à ignorância não realiza grandes obras, nem para bem, nem para mal. Uma vez, passei todo dia pensando sem comer nada, e toda noite pensando sem ir para a cama. Mas descobri que nada ganhei com isso. Teria sido melhor gastar o tempo estudando. Ele vai falar, isso é muito interessante. Não pense que é simplesmente pensar e refletir, porque nós não temos tanta sabedoria para partir do zero e chegar a grandes conclusões. Use os clássicos, use os grandes do passado como ponto de partida, como trampolim de onde vai partir o teu pensamento. Mas não pense que é só o trampolim, você precisa pensar a partir daí. Precisa agregar esse algo mais, que é a tua própria reflexão. Percebam, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não fique só pensando que você não vai chegar a lugar nenhum. Tem um professor nosso, inclusive, que é o professor José Henrique, que ele tem mania de falar esse exemplo, eu acho muito interessante. Que ele diz o conceito de justiça de Platão, que é dar a cada um o que lhe corresponde segundo sua natureza e seus atos. Imagina se você não tivesse lido isso em Platão e tivesse que concluir isso sozinha através da observação das coisas da minha vida. De onde eu ia tirar isso? Você acha que eu chegaria a essa conclusão? No clube, no domingo, fazendo um churrasquinho, eu chegaria a essa conclusão? De onde tiraria isso? Eu parto do que Platão falou e agrego a minha própria reflexão. Entende?
É o que ele vai dizer adiante. Se um homem aprende com os outros, mas não pensa, ele ficará confuso. Se um homem pensa, mas não aprende com os outros, ele estará em perigo. Ou seja, o homem sempre parte de onde as tradições, os homens sábios do passado pararam. Ele aprende do passado para alavancar em direção ao futuro. Ele herda a sabedoria do passado. Porque senão é como se ele acordasse todos os dias com amnésia, tivesse que começar a sua história do zero. Agora, não pense que isso te dispensa de pensar. Percebe que isso é como se fosse uma fina ironia no intelectualismo que nem existia ainda. Que é aquele homem que acha que basta conhecer o que foi pensado, sem agregar nada de criativo, sem agregar nada de próprio seu, sem avançar o conhecimento uma trincheira adiante. Então, o conhecimento do passado é condição necessária, mas não condição suficiente. Há que refletir, há que ter profundidade e há que avançar um passo. Que a humanidade avança com você. As gerações do futuro herdarão esse teu passo, por pequeno que seja. Lembra que ele diz que se você desperta para o caminho no dia em que morre, você já ganhou alguma coisa. É um dia. Ou seja, muitos homens não têm nenhum dia na sua vida de verdadeiramente humano. É triste, né? Mas infelizmente verdadeiro. Uma coisa me preocupa, incapacidade de, quando me é dito o que é correto, tomar uma atitude. Que sentido tem eu saber que algo é correto e não tomar imediatamente uma atitude que me alinhe com isso? Ele diz, isso é uma fresta incompreensível para mim, que me preocupa. Vocês verem como isso era raro no seu tempo. Ou seja, uma pessoa saber o que é correto e não começar a vivê-lo a partir dali. Tem uma passagem de um diálogo platônico, eu acho que é o Político, que Sócrates vira para o sofista com quem ele estava discutindo e diz o seguinte: leve a sério essa discussão, porque isso se trata de como eu vou viver a partir de amanhã. Eu acho aquilo tão bonito. Imagina você hoje encontrar uma pessoa que diz, me explica isso direito, porque nós estamos tratando de como eu vou viver a partir de amanhã. Olha que as pessoas levam conhecimento tão a sério assim. A partir de amanhã eu viverei isso, se você me convencer. Então leve isso a sério, não fuja da discussão. Trata-se da minha vida, trata-se da vida das pessoas. Conhecimento era vida, era coisa séria, não era teorização simplesmente. É vergonhoso fazer do salário seu único objetivo. Não é fácil achar um homem capaz de estudar por 3 anos sem pensar em receber um salário. Ou seja, ele diz, o estudo, o conhecimento, o aprendizado é a mais saborosa das recompensas que o homem pode obter. O conhecimento da natureza profunda do homem é o mais saboroso manjar que um homem pode saborear. Se ele busca isso apenas procurando um posto no governo, que naquela época era comum, né? Se quisesse um posto como funcionário público de algum estado, se ele busca isso com o interesse de se destacar, esse conhecimento não tem valor. E ele diz, é difícil que alguém busque o conhecimento em si e por si, sem querer outra coisa além dele. Perceba como isso é atual, gente. Imagina que você chegue para uma pessoa e diga, você pega um diploma de curso superior sem precisar estudar 4, 5 anos, é garantido, eu te dou. Não tem nenhum perigo. Ou eu te coloco dentro de um órgão público sem precisar passar nesse concurso. E é garantido, não tem perigo. Quantos, talvez recuassem por medo alguns, mas por compromisso moral, por ato de consciência, quantos recuariam? Conhecimento é um estorvo que está no meio do caminho para você chegar ao bom mesmo, que é a recompensa. Quem ama o conhecimento em si? Né? Quem curte o aprendizado como o mais saboroso dos manjares? O conhecimento de si próprio, o conhecimento do mistério da vida, todos os dias. Ele diz, isso é o que eu tenho de mais próprio meu, um amor profundo ao aprendizado. O cavalheiro tem vergonha de que suas palavras sejam mais ambiciosas do que suas ações. É o pudor do cavalheiro. Ele fala devagar e age o mais rápido que possa. Suas palavras não vão mais rápido do que as suas ações. Isso seria uma forma de falta de pudor. E falta de pudor para essas tradições, Platão já fala disso também. É sério. Quando o homem erra e sente vergonha, isso é positivo. Isso é sinal de pudor. Quando ele erra e já não se envergonha mais, isso é sinal de que essa sociedade perdeu um padrão moral. Entende? Quando coloca os seus erros na vitrine e já não tem mais nenhum pudor, isso é sinal de uma decadência moral grave. Um cavalheiro tem muito pudor. E uma coisa que ele tem pudor é que as suas palavras sejam mais pomposas do que a sua vida. Nunca. Sempre, em primeiro lugar, a vida e depois as palavras. Amar a benevolência sem amar o aprendizado pode levar à tolice. Vocês perceberem que não é uma ideia de uma benevolência piegas, mas saber o que dar para as pessoas para que elas cresçam. É saber quando não dar nada. Sabe aquela história, aquele ditado popular que diz que a necessidade ensina o sapo a pular?
Às vezes uma pessoa está passando por uma situação sofrida, que a vida colocou ela contra a parede para que ela reaja, e você vai lá e corta a ação do karma, como diz a Índia. E entra sustentando a debilidade dessa pessoa por uma suposta piedade. Não sei se vocês já viram alguma pessoa viver isso. Em geral, quando você entra e compra o karma das pessoas, quando percebe que errou e para de fazê-lo, essa pessoa não é grata. Ela acha que você não fez mais do que a sua obrigação em sustentá-la. Já perceberam isso? Você não deixou que a natureza fizesse o seu trabalho. Isso não é benevolência, isso é demagogia. Saber ajudar, saber ser benevolente. A benevolência não pode ser destituída de inteligência, porque senão é tolice. Saber ajudar os homens é fazê-los crescer e não fazer o que eles gostam. Isso é manipulação e demagogia. E aí ele vai falar um pouco sobre o governo, já finalizando, né? Nosso tempo está terminando, sobre como governar o povo. Guie-o pela virtude, mantenham na linha com os ritos, ou seja, a sacralização da vida. A vida como uma forma de canalizar o céu e a terra, de unir o céu e a terra. E o povo, além de ser capaz de sentir vergonha, reformará a si próprio. Agora, se você aplica sanções, ele fará enquanto for obrigado. Quando as sanções cessam, ele fará qualquer coisa. Ele fala claramente da ineficácia das sanções. Puna o povo, e ele agirá corretamente enquanto as sanções forem válidas. Quando elas cessarem, serão os mesmos. Agora, dê exemplo, e você vai ver que eles se envergonharão das suas debilidades e se corrigirão. Olha como é bonita essa outra frase. A virtude do cavalheiro é como o vento. A virtude do homem comum é como a grama. Que o vento sopre sobre a grama e ela com certeza se dobrará. Ou seja, quando sopra a virtude do cavalheiro perfeito, do homem ju, a ignorância se dobra, porque reconhece a sabedoria e se envergonha de ser tão pequeno. O contraste gera consciência. Começa a despertar nos homens um referencial, um desejo de ser melhores. Ele diz, de uma maneira ou de outra, os homens copiam os governantes. Sabendo ou não o que estão fazendo, os homens copiam os governantes. Desejam ser semelhantes a eles. E os homens sabem quem são seus governantes. Conhecem, sabem reconhecer a condução de um pai virtuoso. E sempre copiam seus governantes. Mais cedo ou mais tarde, um governante virtuoso fará com que o povo seja virtuoso. Assim como a grama se dobra ao vento. Uma pequena curiosidade histórica, eu falava para vocês, de quando o confucionismo chega ao Ocidente, né? São os jesuítas, comandados pela missão desse padre Ricci, e no século XVII, 1687. Quando os jesuítas chegam para fazer o início da conversão ao cristianismo na China, conhecem o confucionismo e chegam à conclusão que aquilo não era uma religião, que era um código moral, que inclusive o Ocidente precisava daquilo. E trazem. E é traduzido para o latim em Paris em 1687. Eles consideravam um sistema de filosofia prática e não uma religião, que é realmente o que é. O confucionismo nasceu para ser uma filosofia de vida. E aí a última frase que eu trouxe para vocês, que eu acho muito bonita, que é uma síntese que ele coloca aqui nos Analetos a respeito de como ele administrou a sua vida. Aos 15 anos dediquei-me de coração a aprender. Aos 30, tomei uma posição. Aos 40, livrei-me das dúvidas. Aos 50, entendi o decreto do céu. Aos 60, meus ouvidos foram sintonizados. Aos 70, segui o meu coração sem passar dos limites. Ou seja, aos 70 podia fazer o que eu quisesse, porque o que eu queria e o que eu devia era uma coisa só. Então eu podia seguir o meu coração que jamais saía dos limites, porque eu eduquei o meu coração para se sintonizar com os decretos do céu. Entende? Isso é um homem que foi formado, foi sintonizado, foi afinado com as leis do universo ao longo da vida, desde os 15 anos, buscando o aprendizado de como ser humano. Que ele diz, é a grande obra do homem, é construir-se moralmente, é ser humano. Bom, como eu falei para vocês, é um pequeno apanhado. Quem não conhece esse livrinho não sabe o que está perdendo. Sei que todo mundo já está traumatizado com a quantidade de livros de cabeceira que eu tenho recomendado a vocês. Vocês vão me desculpar, vai mais um, porque não podem perder os Analetos. Maravilhoso. Essa tradução está muito boa, da LPM, eu recomendo. Tá? E, com certeza, livro de cabeceira, mais umzinho. Claro que na semana que vem eu vou recomendar outro, mas façam de conta que é só esse. Né? Vale muito a pena. Uma maravilha. Um clássico imperdível. Seria bom.